Olá, gente! O vídeo desse livro aqui deveria ter saído no último fim de semana, mas aconteceu que a leitura do livro aqui acabou se arrastando até essa semana agora, porque é um livro denso, já vou falar sobre isso aqui também. E como o próprio título do livro diz, né, Memórias de Adriano, seria o próprio Imperador Adriano contando as suas memórias, né, a sua história. E eu sempre tive uma curiosidade muito grande a respeito desse livro, porque sabe aquelas listas que vocês veem na internet do tipo os 100 livros mais importantes da literatura mundial ou da literatura universal? Vocês sempre vão encontrar este livro aqui nessas listas. Aliás, foi nessas listas, né, que eu encontrei este livro aqui. E eu gosto muito de romances históricos, eu sou até um pouco suspeito para falar desses tipos de livros. E esse aqui é um romance histórico assim, de extrema qualidade, porque a autora, né, a Marguerite Yourcenar, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, tá? Estou falando do jeito que se lê mesmo. Ela fez um trabalho incrível aqui de pesquisa, não só dos fatos históricos, mas também das características culturais do Império Romano, né, da época de Adriano. E ela fez uma coisa aqui que eu acho sensacional e que é muito difícil. Ela literalmente reconstrói a alma de Adriano. Ela consegue criar a intimidade dele, os pensamentos dele, de uma forma que você vai ler este livro aqui e você vai achar que foi o Imperador Adriano que realmente escreveu este livro aqui. Aliás, dizem, né, que o Imperador Adriano chegou a escrever um livro de memórias, né? Só que acabou se perdendo, uma coisa assim. Então, para quem gosta de história, gente, esse livro aqui é essencial, porque você vai ver essa época aqui do Império Romano a partir da perspectiva de um imperador daquela época, né, de um imperador romano. Essa época aqui do Império Romano é uma época muito interessante porque foi a época em que o Império Romano chegou na sua expansão máxima, né, graças aí às políticas expansionistas dos outros imperadores, e também foi a época em que atingiu seu apogeu cultural, graças ao Imperador Adriano, porque ele foi um imperador muito diferente, assim, diferente dos outros imperadores romanos, porque ele foi um imperador letrado, digamos assim. Ele gostava muito de ler, ele admirava muito a cultura grega, então ele visitava muito Atenas, investia muito em Atenas para se transformar ali no centro cultural de todo o Império Romano, e ele tentou difundir a cultura grega em todo o Império Romano, construiu bibliotecas, templos e diversas outras coisas aqui. E também ele foi conhecido por ser um imperador que promoveu a paz, né? Ele acabou com toda aquela política expansionista, né, dos outros imperadores, de guerra atrás de guerra para expandir o império, de ficar inflamando a população, né, em favor da guerra, coisas desse tipo. Ele acabou com tudo isso, né, e preferiu mesmo reforçar as fronteiras, acabar com os conflitos que estavam acontecendo ainda com outros povos que os romanos dominaram. Então ele acabou com praticamente com quase todos os conflitos, né? Ele teve um certo sucesso em relação a isso. Também ele foi um imperador mais humanista, ele foi o primeiro imperador ali a se preocupar com a situação dos escravos, por exemplo, né? Então ele mandou punir pessoas que maltratavam os escravos. Então ele foi um imperador bem diferente, né? Se você for comparar com os outros imperadores daquela época. No início aqui do livro, o Adriano ele já é um velhinho, assim, doente, e ele resolve escrever uma carta, né, contando as suas memórias para o Marco Aurélio, que vai ser o seu sucessor. Então a gente vai conhecer toda a história, desde a infância do Adriano até a chegada dele ao poder. Uma das partes mais esperadas aqui do livro é o caso, né, que o Adriano teve com um jovem rapaz chamado Antino, né, e era um jovem de uma região que hoje é a Turquia. E o Adriano gostava muito desse rapaz, assim, admirava ele demais e acabou levando ele assim nas viagens por todo o Império Romano, e tudo indica que os dois tiveram um caso, e esse rapaz, né, esse Antino, ele acabou tendo um fim trágico. Isso não é spoiler, tá, gente? Isso é história. Enfim, né, e eu acho muito legal como a autora acaba descrevendo a relação dos dois, porque ela não diz diretamente que os dois têm caso. Então é aquele tipo de livro, né, em que o livro não diz tudo, porque não há necessidade de dizer, a gente acaba entendendo mesmo ali nas entrelinhas, né. Eu achei isso muito legal. Então, por exemplo, tem situações aqui que o Adriano ele vai, deita-se, e de repente o Antino se aproxima e apoia a cabeça
nos joelhos dele. Então a gente vê muitas cenas de afeto entre os dois, então a gente entende que tem algo a mais ali. E a gente vai ver aqui que o Adriano admirava tanto esse rapaz que vai construir templos para ele, vai mandar esculpir estátuas desse rapaz, enfim. E ele teve esse fim trágico. E se você quer conhecer esses detalhes dessa história lendo o livro, né, talvez você não conheça a história do Antino, né, desse caso com o Adriano. Então eu sugiro que você pare o vídeo aqui agora, vá ler o livro e depois você volta a assistir o vídeo. Mas, gente, eu vou dizer mais uma vez, isso aqui não é spoiler, isso aqui é história. O que vai acontecer é que o Antino ele vai acabar se afogando no rio Nilo, durante a viagem que ele fez aí com o Adriano até o Egito. Tudo indica que ele cometeu suicídio. Na verdade, ele meio que se sacrificou, né, para os deuses para ajudar o Adriano, uma coisa assim. Dizem que foi isso, mas também não é algo que se tem certeza, né? E o livro, o próprio Adriano vai narrar, né, ele vai supor que ele se sacrificou para ajudar ele. É isso mais ou menos que o próprio Adriano vai narrar aqui na história. Aí no final do livro aqui a gente tem uma coisa muito interessante, que é o caderno de notas das memórias de Adriano, que é um caderno de notas que a própria autora escreveu, né, enquanto ela estava escrevendo este livro aqui, que demorou, gente, 25 anos. Ela demorou 25 anos para escrever este livro. Então, enquanto ela estava escrevendo, ela escrevia essas notas, né, falando sobre o processo de escrita dela, algumas curiosidades e algumas coisas bem interessantes, né. Então vai ter um momento aqui que ela vai dizer que ela teve, né, aquela coisa de quando o autor tem aquele bloqueio e não consegue escrever nada. Então teve um momento que ela parou de escrever esse livro e não conseguia escrever mais nada, né? Mas uma coisa que eu achei muito interessante, galera, é que assim, ela vai dizer, né, que enquanto ela estava escrevendo este livro, ela literalmente fazia desaparecer o seu eu, incorporava e deixava incorporar o Adriano nela, né? Então ela vai dizer o seguinte: o homem apaixonado pela verdade, ou no mínimo pela exatidão, é frequentemente o mais capaz de perceber, como Pilatos, que a verdade não é pura. Aí depois, né, ela vai falar mais umas coisas aqui, ela vai continuar. Em certos momentos, aliás pouco numerosos, aconteceu-me sentir que o imperador mentia. Era preciso então deixá-lo mentir, como de resto todos nós. Ou seja, gente, ela acaba admitindo que o Adriano, como personagem aqui do livro, em alguns momentos ele mentiu, né? Nem tudo que o Adriano vai nos contar que é verdade. E livros narrados em primeira pessoa tem essa coisa, né? Não dá pra você confiar no personagem, né? Eu achei muito legal, gente. O livro ele é um pouco denso, tá? Não é um livro que eu indico pra todo mundo. É um tipo de livro assim que você tem que gostar muito de história, se interessar pela história antiga. E é aquele tipo de livro em que o personagem ele acaba refletindo muito, ele acaba divagando em diversos pensamentos. Então isso acaba a leitura ficando um pouco arrastada mesmo. Mas é um livro que eu quero com certeza reler, assim, porque eu gostei bastante do livro, assim, eu gosto, eu me interesso por essas coisas, então eu sou meio suspeito para falar, galera, a verdade é essa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um joinha para ajudar, até o próximo vídeo, tchau pra vocês.